Oi, eu sou a Dani, seja muito bem-vindo à minha cozinha. No vídeo de hoje eu vou dar ideias de marmitas para a semana. É um vídeo que vocês têm me pedido bastante, então vai ter várias preparações para variar o cardápio. Porque a gente quer praticidade, mas a gente também quer comer uma comida gostosa. Bora então pro vídeo? Eu vou começar temperando algumas carnes que eu escolhi para essa semana. E para temperar eu vou usar esse mix de temperos desidratados que eu mostrei para vocês como faz num vídeo aqui do canal. No final desse vídeo eu deixo na tela para vocês, caso vocês não tenham visto. Esse tempero é maravilhoso, tão perfumado vocês não imaginam. Para ser mais rápido e prático eu vou usar esse tempero aqui. Ele substitui aqueles temperinhos de envelope, sabe? Na minha opinião, esse aqui fica muito mais gostoso. Eu vou colocar aqui um pouco de azeite. Eu vou deixar as quantidades para vocês na descrição do vídeo. Vou fazer uma quantidade de tempero aqui para todas as carnes que eu vou usar. Vou colocar vinagre, tô usando vinagre branco mesmo. Vou colocar sal, porque esse mix de temperos eu não coloco sal, tá? E eu vou colocar 2 colheres desse mix de temperos desidratados aqui. E eu vou misturar aqui com um batedorzinho de arame. Fica tão cheiroso esse tempero. E virou uma pastinha, tá vendo? Vou usar agora para essa preparação um pouco de carne. Eu comprei cortada em bifes. Essa carne aqui é o coxão duro, tá? E aí eu vou colocar um pouquinho dessa pasta aqui. Não vou colocar tudo porque eu ainda vou usar em outras preparações. E agora eu vou passar essa pastinha em todos os bifes para ficar bem temperadinho. Em cada bife que eu temperei, eu vou colocar um pedaço de bacon que eu cortei em palito, mais ou menos da largura do bife. Vou colocar também um pedaço de pimentão, que eu cortei também em palitos, e um pedaço de calabresa. Eu gosto muito de colocar cenoura também, mas eu esqueci de comprar. Então eu substituí aqui pela calabresa, mas não vai ficar ruim, né? E aí eu vou fazer um rolinho, e eu vou fazer isso com todos os bifes. E vocês vão ver que nas preparações de hoje, eu não vou preparar legumes. Porque quem acompanha o canal aqui já sabe que eu prefiro tirar uma horinha na semana só para preparar as saladas, as frutas e os legumes. Eu gosto de fazer no mesmo dia que eu faço as preparações para a semana. Eu prefiro dividir, tá? Por isso que não vai ter legumes aqui nas preparações, tá? Para fechar os rolinhos eu uso palitos de bambu. Para ele ficar bem fechadinho na hora de cozinhar, não abrir e não sair esse recheio aqui. Eu vou colocar esses rolinhos aqui na panela para eles dourarem com um pouquinho de azeite. E olha como que eles ficam bonitos, bem douradinhos. Eu vou tirar eles aqui da panela, porque eu quero agora aproveitar esse sabor que ficou aqui na panela. Então eu vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui e vou acrescentar os temperos. E eu vou usar 2 cubos de cebola e 2 cubos de alho. Agora eu vou ligar o fogo e eu coloco a tampa para abafar os temperos para eles descongelarem. Mas tem que ficar de olho para não queimar, tá? Agora eu vou voltar os bifes aqui para a panela. Eu desliguei um pouquinho o fogo, só para não queimar os temperos. Vou ajeitar aqui. Eu tô fazendo nessa panela para vocês visualizarem bem, tá? Mas pode fazer direto na panela de pressão. E agora eu vou colocar água. Eu tô colocando água quente para acelerar o processo. Esses bifes, eles já estão temperados, mas eu quero realçar aqui um pouquinho o sabor do caldo. Então eu vou colocar um pouquinho daquele mix de temperos desidratados que eu mostrei para vocês no início.
E eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Agora esses bifes eles vão para a panela de pressão. Eu vou deixar lá uns 20 minutos mais ou menos. E aí eu abro a panela e vejo se tá bom. Para a próxima preparação eu também vou usar bife. Só que esse bife aqui eu escolhi o coxão mole, porque é uma carne mais macia. Para essa preparação acho que fica melhor. Mas aí você pode adaptar aí de acordo com o que você encontrar. Eu vou cortar essa carne em tirinhas. Agora que eu piquei tudo em tirinhas, eu vou pegar minha pastinha que eu tinha feito lá no início e vou colocar um pouquinho aqui para temperar também. Aí eu vou misturar bem. E eu vou aproveitar que eu tô com a mão na massa, já vou colocar o restante dessa pastinha aqui nesse frango. Aqui é filé de frango, tá? Vou misturar bem aqui também para já ir pegando o tempero. Essas tirinhas eu vou colocar aqui na panela porque eu quero dourar bem elas. Eu coloco aqui as tirinhas e eu não fico mexendo nelas. Eu deixo aqui para não ficar soltando muita água, porque eu quero que essas tirinhas fiquem bem douradinhas. Com essa carne aqui, eu vou fazer um estrogonofe bem delicioso. E agora eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Esse molho aqui, ele é um molho caseiro, eu fiz com passata de tomate. Eu temperei com os cubinhos de alho e de cebola. Coloquei a passata de tomate. Sal também. Fica muito gostosa, porque é feita só com tomates. A carne já tá temperada, o molho também já tá temperado. Eu não preciso colocar mais tempero. Agora eu vou acrescentar aqui a mostarda, que faz parte, né, do estrogonofe. E o ketchup também, que também não pode faltar. E eu vou acrescentar também os cogumelos em conserva. Tô usando champignon. E no estrogonofe eu não coloco creme de leite, porque o creme de leite ele não congela bem. Eu poderia congelar assim e colocar o creme de leite na hora que eu for consumir. Mas como a ideia aqui já é fazer uma marmita já prontinha para comer, eu vou substituir o creme de leite por requeijão. Dá super certo, eu já fiz várias vezes e fica super gostoso e congela super bem. Eu vou agora pro liquidificador. Eu vou colocar aqui leite. Eu tenho 2 latas de milho, mas eu não vou colocar tudo. Eu vou deixar um pouquinho para colocar depois. A farinha de trigo, sal. E aqui, para dar um toque especial, vou colocar um pouquinho de requeijão também. É requeijão de copo mesmo, tá? E agora eu vou bater. Agora aqui na panela eu vou colocar um pouquinho de margarina. E vou colocar 2 cubos de cebola. Agora eu vou ligar o fogo. Eu vou dourar aqui a cebola e assim que tiver douradinha eu vou acrescentar aqueles ingredientes que eu bati no liquidificador. E eu vou mexer até engrossar. Eu uso um batedor de arame que vai ajudar a não empelotar. E quando ele engrossar eu desligo o fogo
Eu vou acrescentar o restante do milho, que eu quero que fique com alguns grãos inteiros. E eu vou colocar um saquinho em contato com o creme de milho para não criar aquela película. Agora eu vou mexer aqui com os filés de frango. E eu já coloquei aqui uma panela de arroz para cozinhar, com a quantidade mais ou menos que eu vou precisar para a semana. Esses filés de frango eu vou empanar. Eu começo usando 2 ovos, se precisar eu acrescento mais. E eu gosto de temperar um pouquinho. Eu coloco aqui um pouquinho de sal e um pouquinho de páprica. Um pouquinho bastante, porque caiu aqui, mas vai dar certo. Para empanar eu vou usar aqui farinha de trigo. E vou usar também farinha de pão, que é o pão endurecido. Eu passo ele no processador e depois eu passo na peneira para ficar bem fininha. Se você gostar um pouquinho mais escura, você pode torrar um pouquinho o pão. Fica ótimo para fazer empanamento. Se você não tiver processador, pode passar no ralador. Para o empanamento ficar mais gostoso, eu gosto de seguir essa sequência aqui quando eu vou empanar filés de frango. Eu gosto de passar na farinha de trigo, depois nos ovos temperados, depois na farinha de pão. Eu acho que o empanamento ele fica mais gostoso, aquela casquinha mais crocante. E vocês, como que vocês costumam empanar frango aí na casa de vocês? Me conta aqui nos comentários. Cada um tem uma técnica, né? Essa é o que eu mais gosto. Todos os filés de frango que eu temperei, eu vou empanar. Embora eu vou usar para 2 preparações diferentes. Depois vocês vão ver o que eu vou fazer. E aqui no canal eu já mostrei para vocês que é super possível congelar o filé de frango empanado desse jeito aqui, cru. E aí você pode fritar na hora que você vai comer. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro passo a passo de como fazer isso. Como a ideia hoje é fazer marmitas prontinhas para comer, então eu já vou deixar esses filés fritos. Poderia fazer no forno também, aquela dica de passar um pouquinho de óleo ou azeite e levar para o forno, super funciona, fica super crocante. Mas hoje eu tô com vontade de fritar mesmo. E a dica, deixa eles levantadinhos para o óleo poder escorrer e não ficar encharcado. E aí o seu filé de frango empanado vai ficar bem crocante. Agora sim, nós vamos para a parte mais satisfatória do congelamento, que é a hora de montar as marmitas. Mas antes eu quero saber se vocês estão gostando, querem ver mais vídeos de ideias com marmitas para a semana. Se vocês quiserem, comenta aqui no vídeo para eu saber e trazer mais vídeos assim. Eu vou montar as minhas marmitas nesses potinhos aqui. Eles são de 700 ml. Mas eu, particularmente, prefiro a de 500 ml. Aqui para minha casa eu acho que funciona melhor. Porém, eu fui comprar e não encontrei. Só achei essa de 700, então eu vou montar nela mesmo. E eu vou usar aqui a minha balança de cozinha. Eu gosto de usar ela para calcular as quantidades. Para não colocar comida a mais e acabar desperdiçando, ou colocar menos e acabar faltando, né? E eu coloco o potinho, depois eu ligo a balança, assim ela já vai ligar zerada, ela não vai contabilizar o peso do pote. Eu vou colocar aqui o arroz na minha primeira marmita. Eu coloco mais ou menos 150 gramas de arroz, mas você pode adaptar aí a realidade da sua família, cada pessoa come uma quantidade. Aí junto aqui com o arroz, eu vou colocar a primeira preparação que eu fiz, que foi o bife à rolê. Só lembrando que é importante, para facilitar, já tirar os palitos, né, que eu usei para fechar o bife à rolê. Então eu já tiro antes de congelar. E no caso aqui da carne, eu não vou pesar a quantidade, eu vou contar por unidade. Então, no meu caso aqui, nessa marmita, eu vou colocar um bife à rolê. E vocês viram que nessas preparações eu não fiz feijão. Foi proposital porque a maioria das preparações que eu fiz, eu acho que não combina tanto com feijão.
gente gosta mais sem feijão. No caso dessa da Kiki, eu acho que seria legal ter um feijãozinho, eu substituí pelas ervilhas, porque eu tinha aqui em casa, elas estavam próximas do vencimento, então eu já aproveitei e usei elas. Eu fiz elas assim na margarina com um pouquinho de sal, bem simples mesmo, e vou colocar só nessa preparação aqui, tá? Mas se você quiser fazer um feijão, já temperar e colocar aqui dá super certo, tá? A próxima também eu vou acrescentar arroz. Eu escolhi fazer o arroz branco para essa semana, mas poderia ser o arroz integral também, ele congela super bem. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro também como congelar arroz integral. A forma de fazer um pouquinho diferente, fica ótimo para congelar também. Coloquei o arroz, eu aperto na balança o botão Tara, que a balança vai zerar. E agora eu posso colocar o próximo ingrediente, que ela vai pesar a quantidade só do próximo ingrediente. Você não precisa tirar o arroz daqui para pesar o próximo ingrediente. É uma dica que vale ouro, né? Facilita bastante na hora de montar as marmitas. O estrogonofe eu vou colocar também mais ou menos 150 gramas. Eu coloco primeiro os pedaços de carne e depois um pouquinho do molho. E aí, na hora de preparar essa marmita, a gente dá uma incrementada, serve junto com uma batata palha, faz uns legumes, uma saladinha. O segredo é transformar essa marmita realmente num prato, né? Numa refeição, que aí vai ficar mais gostoso. Afinal, a gente come com os olhos, né? Bora montar então a terceira preparação. Também vai arroz. Eu já fiz uma quantidade já para a semana toda de arroz. Zerei aqui a balança e junto aqui com o arroz eu vou colocar o creme de milho. Eu coloco mais ou menos umas 100 gramas de creme de milho. E nessa daqui eu vou colocar um filé de frango empanado. Eu acho que essa combinação é perfeita. Arroz, creme de milho e filé de frango empanado. Eu amo fazer aqui em casa. Uma saladinha de folhas para acompanhar fica perfeito. E na mesma loja que eu comprei aquelas outras marmitas que eu mostrei, eu encontrei essa daqui, que ela tem a divisória. Eu achei ela bem legal, principalmente para a próxima preparação que eu vou fazer. Eu acho que vai ser interessante ter essa divisória. Eu comprei para experimentar, depois eu conto para vocês o que eu achei. Essa marmita aqui também vai arroz. Só lembrando, quando você for escolher embalagens, né, para fazer as marmitas, lembra que elas precisam ser próprias para ir ao freezer, tá? Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo alguns links de algumas que eu recomendo. Na outra divisória aqui eu coloquei o filé de frango empanado, mas não vai ser só o filé de frango, eu vou colocar também um molho de tomate. Esse molho de tomate é aquele que eu fiz pro estrogonofe. Aí eu deixei um pouquinho para colocar aqui. Vai um pouquinho de queijo também por cima e a gente vai ter aqui um delicioso parmegiana. Imagina, você chegou cansada do trabalho. Pega essa marmitinha, põe para aquecer, coloca uns legumes no forno, uma batata frita na air fryer e vai tomar seu banho. Quando você sair, o seu jantar já tá pronto. E que jantar, né? Por isso que eu falo que o congelamento é uma coisa fantástica mesmo, né? Todas essas marmitas que eu fiz, elas podem ser congeladas, tá? Mas eu vou manter algumas delas na geladeira porque eu vou consumir nos próximos 2 dias, então não tem por que congelar. Para descongelar as suas marmitas, tem que descongelar dentro da geladeira ou então descongela no micro-ondas, tá? É uma forma segura para evitar contaminação. Se eu sei que eu vou comer no almoço, eu gosto de tirar à noite e deixo descongelando a noite toda na geladeira. Na hora do almoço já tá descongelada. Ou se a gente for comer no jantar, eu tiro bem cedinho, eu tiro do freezer, coloco na geladeira, passo o dia descongelando e é só aquecer no micro-ondas. É super prático. Ah, e uma dica que vale ouro é não tampe as suas marmitas enquanto elas ainda estiverem soltando vapor. Porque senão depois, quando você descongelar, as suas marmitas vão ficar com água no fundo. Esse é um grande problema que muita gente encontra quando vai fazer marmitas.
Então, deixa sair todo o vapor, depois você tampa e leva para congelar. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.